Boa noite. Coronel Felisberto morre. O enfermeiro que cuidava de Coronel fala sobre a sua morte. Revelações sobre a forma ríspida com que o coronel tratava o enfermeiro. Hipóteses de convidados especiais. E com quem ficará a herança de Coronel? Estamos começando mais um jornal, Contos e Reflexões. Estamos começando essa edição com uma notícia bárbara que abala toda a cidade do Rio de Janeiro, porque nessa manhã de hoje, Coronel Felisberto foi encontrado morto em seu quarto por um de seus empregados. O empregado relatou que o enfermeiro que o cuidava do coronel chamou muito assustado e quando ele entrou no quarto disse: "O coronel amanheceu morto." Diz ter ajudado a cobrir o corpo do coronel até a chegada do médico e do vigário. Após sua chegada, o médico analisou o coronel e constatou a sua morte. Coronel Felisberto tinha por volta de 60 e poucos anos e estava muito doente e debilitado. O médico relatou também que a sua morte pode ter sido ocasionada pelo rompimento de um aneurisma. E o velório será realizado em sua residência. Falamos agora na cidade do Rio de Janeiro com a repórter Juliana Rodrigues. É com você, Ju. Enfermeiro contratado para cuidar do coronel deu uma entrevista exclusiva ao nosso jornal hoje. Procópio é do Rio de Janeiro e veio trabalhar para o senhor coronel depois da dispensa de seu último emprego. Na entrevista, Procópio pareceu emocionado, contando sobre sua convivência com o coronel e relatou que na noite anterior à sua morte, se sentou próximo à cama, conversou com o coronel, ficando sentado ao seu lado até que dormisse, pois teria que dar um medicamento à meia-noite. O coronel acabou adormecendo, então ele iniciou a leitura de um livro para ajudar a passar o tempo até o horário da medicação. Depois da medicação, foi para o seu quarto e adormeceu. Ao acordar como de rotina, foi ao quarto do coronel, o chamou, mas não houve resposta. Foi então que chamou outro empregado e lhe informou da morte do coronel. Ao fim da entrevista, o enfermeiro se despediu com um olhar reflexivo. Revelações sobre a forma ríspida com que o coronel tratava o enfermeiro. O coronel Felisberto, antes da chegada do enfermeiro Procópio, já tinha fama de ser um senhor ranzinza e ríspido com os funcionários. E com Procópio não foi diferente. Durante a entrevista, o enfermeiro citou sua relação com o coronel, falando que, quando iniciou o trabalho, o coronel o tratou bem, porém, com o passar de 8 dias, começaram as agressões verbais dos mais diversos tipos. Questionamos se aquilo não o incomodava. Ele respondeu que sim, porém, releva, pois o coronel já era um homem idoso, debilitado, e por mais que o falasse de forma ríspida com ele, algo os conectava. Continuamos a entrevista e ele não pareceu ter raiva dos xingamentos. Falou que o respeitava muito e que buscava sempre fazer o melhor em seu trabalho. E agora, para dar continuidade a esta entrevista espetacular sobre a morte do coronel Felisberto, passo a palavra para a repórter Fernanda Avelino. E retratando sobre a morte do Felisberto, quem ficará com a herança do coronel? Infelizmente, o coronel Felisberto não tinha família, tinha apenas um sobrinho que morreu um pouco antes dele. A nossa equipe conseguiu ter acesso ao seu testamento, para então descobrir quem seria o herdeiro de todos os seus bens. Ao lermos o testamento, descobrimos que o herdeiro do falecido coronel Felisberto era ninguém mais ninguém menos que o enfermeiro Procópio. Foi quem ficou por último ao seu lado coronel, tornando-se assim o seu herdeiro universal. Ao receber a notícia por meio de uma carta, Procópio ficou em choque. Disse que não tinha conhecimento de tal coisa e se mostrou surpreso e reflexivo.
Disse ter pensado um pouco sobre o ocorrido, para então aceitar a tal notícia, pois como todos na cidade do Rio de Janeiro diziam, e até mesmo o enfermeiro citou em sua entrevista com nós, o coronel era um homem ranzinza, mas deixou a herança como uma retribuição. Em retribuição à herança recebida, Procópio mandou fazer um belo túmulo de mármore ao coronel. Faça a sua hipótese. O que ocasionou essa fúria repentina de Procópio? Procópio sofria maus tratos verbais e não verbais. Por que não deixou o coronel e foi embora antes do fato ocorrido? O coronel gostava ou não de seu enfermeiro? Pois a herança foi destinada para o Procópio a fim de que? Uma das hipóteses seria: o assassinato do coronel pode ter sido ocasionado por um sentimento de ódio, guardado e acumulado, sofrido no convívio com o velho doente. Nesse contexto, o ferimento com a moringa demonstrava total impaciência do enfermeiro diante das suas atitudes do coronel. Então, qual seria a sua hipótese através dessa notícia? Passa agora a minha palavra para a repórter Flávia Lídia. É com você. Obrigada, Fernanda. E agora vamos de hipóteses do conto O Enfermeiro, dos nossos convidados especiais, Luciano Andrade e João Guilherme. O ser humano é mau, somos frutos de aparência. A vida é um jogo perverso que, quando não somos atendidos em nossos desejos de consumo, de pensamento e de conforto, agimos de maneira primitiva. O enfermeiro não suportou tanta servidão a um homem bruto e retribuiu com a morte. A herança foi degustada como brinde da vitória. Hipótese de Luciano Andrade. Os maus tratos foram acumulando. O fato de Procópio nunca ter externado descontentamento diante das agressões que sofria faz com que o rancor ficasse acumulado em seu peito. Diante de um gesto abrupto do coronel, quebra uma moringa em sua cabeça durante o sono, toda aquela amargura guardada explode e a reação de Procópio é a soma de todas as violências sofridas, mais aquela terrível última agressão. Procópio e o coronel estabelecem uma relação extremamente ambígua. O coronel é um sujeito mimado, acostumado a ter tudo e todos a seu dispor. Procópio ocupa este lugar e vive o conflito de cuidar de um doente e sofrer as agressões. É a exposição das contradições humanas. Os sentimentos não têm explicações objetivas. Nem o próprio enfermeiro saberia dizer por que continuava naquela humilhante situação. Mais uma vez, a ironia do destino, da herança explorada, as condições dos sentimentos humanos, em toda a sua brutalidade e aspereza, pois não sabia se comportar de outro modo, já que fora educado como centro das atenções. O coronel mostra, através do seu gesto final, seu outro lado, que reconhece a atenção e o cuidado dispensados a ele por Procópio. Hipótese de João Guilherme. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal Contos e Reflexões. Um agradecimento especial às nossas jornalistas Daniela, Fernanda, Flávia e Juliana. O conto de hoje foi O Enfermeiro, do livro Todos os Romances e Contos de Machado de Assis. Uma boa noite e até a próxima!